Oi, eu sou a Arity Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. E hoje nós estamos no vídeo 5. 5 sobre Sofrimento. Falamos juntas? Chegamos então no nosso vídeo 5 falando sobre o sofrimento, e uma das coisas que acontece no sofrimento que a gente muitas vezes é muito mal entendido e a gente precisa conversar sobre ele, que é o lamento. O lamento. Você gosta de gente se lamentando da vida? Normalmente não, e quando eu tô me lamentando, eu devo pensar, nossa, essa pessoa não me aguenta mais, né? Vou parar um pouco. Mas você pensa isso quando você tá conversando com o Márcio? Assim, fala, ai não, já chega de me lamentar. Com o Márcio, não. E ele fala pra mim, chega de lamento. Já lamentou demais. Ele fala, né? É. É muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque numa sociedade muito assim triunfalista como a gente vive, tudo tem. Você tem. Instagram é o mundo, né, do Neverland, que nunca. Um mundo que não acontece, que não existe na realidade, porque todo mundo é perfeito. Todo mundo cozinha lá, né? Todo mundo cozinha, todo mundo sabe cozinhar, todo mundo tem tudo em casa, nunca falta nem nada. As dicas de limpeza de casa, tem tudo. Casa brilhando. Sempre. E na nossa vida na igreja, no mundo eclesiástico, na igreja de uma maneira geral, também a gente tem que ser vitorioso, a cabeça não é cauda, né? E muitas vezes a dor e o sofrimento e os períodos de dores, de coisas ruins mesmo, são vistas como, tadinha. E a gente usa muito versículo fora de contexto também, né? Aquele lá, o coração, como é? O coração feliz aformoseia o rosto. É como se... Para de se lamentar e bota um sorriso no rosto. É como se assim, você tem que ficar com o coração feliz, porque o seu rosto fica bonito. Aí você tá com o coração triste, seu rosto tá horrível, você tá um caco. Você vai ficar feia, você vai continuar chorando. Você já ouviu isso? Mas quando esse versículo é só... Fala isso pra criança, olha que crueldade. Cruel. É cruel. Esse versículo é só uma constatação. Se você tá feliz, o seu rosto vai demonstrar. Mas também tem um versículo correspondente, que se o coração tá triste, né, o seu físico acompanha. Sim. E isso não resolve o problema de ninguém, dizer fica com o coração feliz ou fica com o coração triste. Sim, ou bota um sorriso no rosto, né? Ou Deus está no controle. A tão onipresente frase dos grupos de WhatsApp, de igreja, de família, de todo mundo, de amigas também, de tudo. Mas muito bem, esse aqui, só pra gente lembrar uma coisa que a gente já falou algumas outras vezes, toda essa série de sofrimento está baseado em algumas pregações da doutora Liz Hall, no Dallas Theological Seminary, na Capela, e o link vai estar aqui embaixo, essa descrição para você que ouve em inglês. Não deixe de ouvir, chuchu. E uma coisa que ela falou, que ela comentou, que quando ela teve câncer de seio, de mama, uma amiga dela, também cristã, desejou que esse sofrimento se tornasse um motivo de adoração a Deus. E ela falou que ficou com um grande ponto de interrogação. Como assim? Colega, tô te dizendo que eu tô com câncer de mama. Como que você tá falando que vai virar adoração a Deus? Adoração a Deus quando eu estiver curada, certo? Sabe o que você estava falando aí? Eu lembrei de uma experiência minha, que uma vez uma amiga minha simplesmente me chamou no WhatsApp e falou assim, Tati, eu acabei de pegar o meu exame, eu tô com câncer no seio. Eu fiquei em choque, assim, sabe? O que eu falo? Eu não sabia o que dizer, porque... Aí eu tentei ligar pra ela, ela não atendeu, porque ela tava
Eu falei, Tava a minha pegando- primeira reação foi ligar, mas não sabia o que ia falar. Mas eu liguei, porque tipo, eu senti, porque eu fui a primeira pessoa a saber. Ela foi praticamente, pelo que eu entendi, Aham. ela abriu o exame e mandou mensagem pra mim, né? E aí ela tava no meio de uma reunião, não conseguiu atender, mas foi assim um choque, né? A gente Sim, é um choque. não tem reação, né? Você, o que que vai dizer? O que vai dizer? Né? O que que a gente vai dizer? Vamos pensar o que que é o lamento, o que que a gente vai dizer sobre esse sofrimento. E uma das coisas interessantes sobre o lamento é que ele Cê lembra, a gente tá vindo de falar sobre o que que é o sofrimento, o que que ele causa, o que que isso tem a ver com Jesus, né? A gente falou de alguns caminhos errados no começo, depois a gente falou sobre a Trindade, o que que é Trindade, o que que Deus tem a ver com tudo isso e como que a Trindade se relaciona conosco na nossa dor e sofrimento, né? E a gente já viu que a identificação com Jesus, que é o servo sofredor, pode transformar a nossa vida enquanto nós sofremos. E o lamento, ele é esse caminho, ele faz a ponte do caos que se instala quando você abre e vê um diagnóstico desse, que o seu mundo desaba, o seu chão some, até aquele momento de, como essa amiga da doutora falou, uma adoração, uma entrega e uma verdadeira adoração, que é para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus, né? Para render glórias a Deus e para viver toda a nossa vida na alegria e na tristeza, como no casamento, na alegria e na tristeza, juntos com Deus, para a glória de Deus. A questão é como que esse sofrimento vai trazer glória para Deus. Será que o sofrimento traz glória para Deus? A gente já viu como que Jesus sofreu. E a gente já viu que ele chorou, que ele suou sangue, que tudo isso. Mas e nós? Será que nós podemos falar tudo para Deus, Tati? É muito interessante isso, porque você falando aí da sua conversa com o Márcio quando você está se lamentando, né? Muitas vezes você ainda tem coisa para falar. E muitas vezes a gente repete a mesma coisa no sofrimento, né? Você fala... Por que será que a gente fala várias vezes? Você tem uma pista? Porque a gente fala... Eu acho que a gente ainda tá lidando com aquele conteúdo. A gente ainda não conseguiu superar aquilo. Exatamente. Então, quando a gente senta no sofrimento e conversa com o sofrimento... Tipo o Jó sentado Tipo lá, Jó né? mesmo, né? Quantos capítulos tem o livro de Jó? 42? Quantos são de sofrimento dele? 40? Mais ou menos isso, né? Porque praticamente o livro todo de Jó é ele se lamentando, é ele falando coisas duras, é ele falando coisas assim terríveis sobre a sua própria dor. E eu já fiquei muito chocada, né, com o Jó. Falei assim, nossa, aqui ele pecou. Aqui, olha, eu acho que aqui nesse versículo, eu acho que ele pecou. Não é possível falar isso e tá tudo bem. E isso é uma das coisas mais surpreendentes quando a gente pensa no lamento e quando a gente pensa no que a Bíblia fala sobre o lamento. Porque a nossa opinião é a nossa opinião, né? O Márcio tem horas que ele fala e fala, não, já deu. Já deu no limite. Para de lamentar. Mas às vezes a gente tem mais coisa para falar. A grande questão é que nós com Deus estamos num relacionamento diferente, né? Com as pessoas, com o amigo, com o marido, com o filho, nós temos limites. Sim. O marido tem um limite que nos ouve. Nós temos um limite para ouvir também. As amizades têm limites. O seu relacionamento com o seu chefe tem limites. Não tem aquele versículo, né? Não viva na casa do Do seu amigo, do seu tem amigo. Tem a ver com isso, né? Porque a pessoa vai ter too much de você. Já deu, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer também ficar um pouco sozinha. Precisa do nosso espaço, né? E a grande questão é porque nós temos um limite. Eu tenho um limite do quanto eu aguento de BO por dia, né? Todo mundo tem esse limite. Mas a grande questão do nosso relacionamento com Deus é que Deus não tem limites. Deus não existe limites para Deus. Então, tudo aquilo que a gente tem de mais horroroso dentro de nós, as lamúrias e as coisas mais duras que a gente tem para falar, Deus aguenta de boa. Nada daquilo que a gente falar vai ser novidade para Ele
E ele vai aguentar ouvir. Você já ouviu coisas que você ficou assim em choque e que você ficou processando vários dias? Uma notícia, alguma situação? Não lembro agora, mas com eu lembro de situações assim, de pessoas me contarem coisas que me deixaram profundamente arrasada durante dias. Teve uma situação que eu lembro de ficar assim, uma semana chorando e perturbada. Tamanha. Recentemente nesse ano eu até descurti algumas páginas do Facebook, tipo G1, R7, porque eram umas tragédias de criança sendo morta, estuprada por pai, umas coisas escabrosas, assim, sabe? Toda semana eu chorava e ficava pensando, aí. Chegou num limite. Exatamente. Todos nós temos esse limite. Mas com Deus não. Essa é uma grande coisa do lamento. Não é lindo isso? Porque assim, quando a gente olha os livros bíblicos, Jó, e até mesmo os Salmos, todo um livro de lamentações de Jeremias, o profeta chorão, ele fala tudo o que ele está pensando, né? Os salmistas, é até uma discussão que a gente teve, eu lembro quando a gente estava conversando sobre os Salmos. Será que a gente pode falar tudo para Deus, tudo que a gente está pensando? Será que não é pecado eu falar que eu quero que aquele fulano morra? Deus, eu quero que fulano morra, seco, porque você tá com raiva dele, né? E a gente estava discutindo sobre isso. E uma das coisas que ela falou assim por que isso seria pecado se esse desejo já tá no seu coração antes de você falar? O pecado não é falar, né? O pecado é sentir. É você sentir isso, né? Eu não sei até se é o sentir, mas é você concordar com aquele sentimento, né? Você, entendeu? Você querer mesmo a morte, você desejar, você achar que é justo, que você como juiz daquela situação... Porque eu acho que quando você fica meio receoso, não vou falar isso pra Deus, porque você já tem uma noção do que você vai falar é errado. É feio, né? Você tem já sabe que é feio. Você tem uma notícia, né? Sim. Agora, quem acha que tem que morrer mesmo, vai falar pra Deus sem então, censura nenhuma. Né? Exatamente. E é isso uma das coisas mais lindas de ver no Salmo, é ver que tá no Salmo aquele desejo de felizes os que pegarem seus filhos e der com a cabeça dele na pedra. Ai, que fofura. Não é fofura, né? Não é bonitinho. Não é politicamente correto. Se você falar isso hoje, se você colocar isso numa rede social, você vai ser cancelado. Vai ter a Sociedade Protetora dos Filhos que vai vir contra você, vai vir uma enxurrada de mais amor, por favor, de tudo isso. Mas a grande questão é que as pessoas talvez não estejam preparadas para ouvir coisas duras de quem sofre. As pessoas se chocam. Se chocam. A gente se choca. Uma vez eu estava numa conversa com uma pessoa de um problema meu de anos, essa questão de engravidar. E a pessoa falou assim, não, eu tenho certeza, Deus tem uma promessa pra você. Eu falei pra pessoa assim, eu não vou engravidar nunca. A pessoa ficou assim, ó, em choque, sabe? Porque ela não esperava tamanha sinceridade. Mas por que você tá falando isso? Não profetiza, né? Eu falei, porque eu já orei tantos anos e Deus não deu, Ele não quer dar. Tipo assim, se conforma, e eu tô tentando me conformar desse lado aqui, sabe? Mas foi uma coisa assim que, sabe, que é aquela coisa assim, eu não aguento mais as pessoas falando pra mim que vai dar tudo certo no final. Que vai dar tudo certo, elas não sabem. Ninguém sabe. Você não tem garantia nenhuma pra me dar. Nenhuma. É aquela raiva de, tipo, você não pode me garantir isso, que meu problema vai ser resolvido. É que nem aqueles filmes americanos, que tá o mundo acabando, aí todo mundo morrendo, aí o cara fala assim, você não vai morrer, I promise, eu prometo. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Não, gente, não existe. Eclesiastes fala, a vida não tem garantias, né? E o lamento é quando a gente tá falando toda essa lama do nosso coração, toda essa raiva, porque o caos e o sofrimento, eles trazem essa falta de significado, essa coisa do... não tem mais sentido. Eu acho que a oração, ela tem um poder corretivo instantâneo. Não sei se já aconteceu com você, mas essa situação mesmo que você colocou de exemplo. Você falou assim, eu quero que... Eu odeio essa pessoa, não suporto nem olhar pra cara dela. E conforme você tá falando,
né, já vem aquela coisa assim, nossa, tá errado isso aqui que eu tô falando, né? Não tem que ser assim, né? Não é o que Deus espera de mim. Então eu acho que essa questão isso é mais um motivo pelo qual a gente tem que falar. Que falar. Que a gente tem que ser honesto. E isso é muito importante, porque, veja, com as pessoas a gente não pode fazer isso, mas com Deus a gente pode porque Ele ouve. E esse negócio de você, assim, de quando você fala, você já tem essa sensação de que isso não tá certo, isso já é Deus falando com você também. Sim. Porque você tá falando com Ele. E aí, numa conversa, uma pessoa fala, outra pessoa fala, e aí... Mas sabe que às vezes eu acho que a pessoa não ora porque ela tá brincando de esconde-esconde com Deus? Porque ela já sabe que Deus vai dizer que ela... pra perdoar no final. Então a pessoa foge de orar. É tipo o Jonas, né? Eu já sei que você vai salvar aquele povo, então nem vou lá falar de Jesus. Eu acho que tem isso sim. Mas... E essa questão do esconde-esconde também que eu falei, tem também uma questão assim de que Deus, que nem você falou, Deus já sabe o que você tá sentindo, o que você tá passando. Então você tem que procurar ajuda nele, né? Exatamente. Você não tem outra saída. Eu já tive situações de eu orar e falar pra Deus, eu tô com raiva de você nessa situação. Sim. Eu não consigo. Não que eu não precise perdoar a Deus, né? Não é nossa. Mas assim, se você não falar que você tá com raiva, você vai ficar o quê? Fingindo que tá tudo bem. Fingindo que tá tudo bem. Não, aí é como se Jesus chegasse e falasse, oi, tudo bem? Você fala, tudo bem. Né? O que você vai fazer com esse conteúdo todo? Pra onde ele vai? Pra onde vai? Não tem pra onde Muitas ir. vezes vira sintoma, né? Vira amargura, não vira? Vira cacuete, vira toque, vira... Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então posso estar falando maior bobeira aqui. Mas eu acho que de alguma forma, todo conteúdo que não é trabalhado de forma honesta, escapa por outro lugar. Eu tava falando com alguém... Vira um sintoma, ou você desconta no filho, né? Tá com raiva de Deus, grita com o filho. Chuta o cachorro. Enfim. Pra quem tem cachorro, né? Então eu acho que botar as coisas certas nas caixinhas certas, além de fazer a gente crescer espiritualmente, nos traz saúde mental também. Você sabe que... Isso aí é muito importante, né? Porque eu tava... Num dos livros que eu tô lendo, não sei qual deles, acho que é o Ira. Ele fala sobre essa questão de perdão, né? De que você tá irado com uma pessoa e quando você não trata, você cria raiz de amargura, né? Levíticos 19 fala isso, que você tem que repreender com franqueza o seu irmão, porque isso não pode se tornar uma barreira entre vocês. Você tem que amar o seu irmão. E amar é dizer pra ele, olha, você errou comigo, você me feriu assim, assim, assim. Pra acontecer o perdão e a resolução do conflito. E quando a gente tá irado com Deus, tá bravo com Deus e as coisas estão dando tudo errado e a gente tá brava com o mundo inteiro, Deus é essa única pessoa pra quem a gente pode contar toda a história. A gente pode descascar todo o abacaxi. A gente pode repetir 50 vezes que ele vai estar lá. É que com Deus a gente... Com aquela paciência maior que Jó. Com Deus a gente não corre risco, né? Tem isso também. Porque, exatamente. Claro, é o que é bíblico fazer. Falar, olha, Arit, tô chateada contigo por essa coisa e não tô conseguindo superar, né? Sim. Porque às vezes... A pessoa dá uma palavra ríspida, aí você pensa assim, você bota numa caixinha assim, aquele dia a Arit estava atacada com alguma coisa, as crianças encheram o saco dela e segue a vida, né? Mas às vezes a gente não consegue botar numa caixinha e seguir em frente. Exatamente. Só que a gente corre sempre o risco de eu falar assim, olha, não foi legal e tal, e você não reagir bem. Sim. E quebrar o relacionamento ali. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai aqui nesse plano nos trazer os melhores benefícios, né? Vai dar tudo certo, ela vai me pedir perdão, vamos ser mais amigas ainda, né? Coraçõezinhos. Mas nem sempre isso acontece. A realidade é dura, né? A realidade é que a gente vai ter aflições, vai ter problemas de relacionamento, mas com Deus é exatamente isso que você falou. A gente não corre risco, porque Ele já sabe tudo. Você nunca vai chocar Deus por falar que você quer que fulano morra, né? Porque ele sabe, ele conhece esse sentimento, ele conhece aquilo que está no seu coração. Mas é só no momento em que você fala com Deus que essa roda
essa conversa começa a acontecer. Porque a gente nunca se esconde de Deus, mas a gente, quando decide não se abrir, a gente tá falando assim, eu não quero intimidade com você. E às vezes parece que pro ser humano, quando a gente não verbaliza alguma coisa, aquela coisa não existe, né? Não vamos mais falar sobre isso. É como se o problema tivesse sido resolvido. Eu sinto, eu penso, mas como eu nunca falei, mesmo que seja pra Deus, né? Tá tudo bem. Talvez, não seja assim, talvez eu não odeie tanto, já vai passar, né? Às vezes não passa. E essa é a grande questão. O lamento, então, é isso. É você falar pra Deus tudo aquilo que você sente, mas é quando você fala pra Deus. Lembra de Números? Números é um livro muito importante que fala muito sobre a murmuração do povo. Eles tinham motivo de estar bravo, de estar... eles tinham uma percepção de que a coisa não estava boa. Só que ao invés de eles falarem para Deus e colocarem diante de Deus e derramar o coração diante de Deus, eles murmuravam. É aquela coisa de você falar do seu sofrimento, mas pelas costas, né? Murmurar é quando você tá descontente com Deus, tem alguma coisa ruim acontecendo, só que você fala para outra pessoa que não é Deus, né? E você fala não com a intenção de vamos resolver essa situação, mas você fala assim, ó, tá vendo? Olha, porque fulano, Tati, fez tal coisa pra mim. Você descarrega tudo na Tati, só que isso não tem o objetivo de você tratar essa situação. Você simplesmente quer falar, olha, Deus é injusto, o mundo é injusto, eu sou uma vítima, tenha pena de mim e ponto. Quando você faz um lamento e quando você está fazendo esse lamento diante de Deus na oração, você está indo para quem realmente pode fazer alguma coisa por você. E para um Deus que nunca vai deixar você sem resposta. Lindo isso, não é? Jesus é lindo. Uma das coisas que ela coloca, um exemplo que ela coloca é o Salmo 13. E uma das primeiras coisas que o lamento, né, didaticamente falando, tem várias partes. A primeira é justamente essa, você direcionar para Deus a sua lamúria. Deus é o objetivo e é o alvo das nossas queixas, né? É Ele que vai receber isso tudo, porque Ele é a única pessoa que pode lidar com a gente de uma maneira plena. É claro que Ele usa marido, amiga, pessoas, o seu conselheiro, enfim, as pessoas que estão ao seu lado, que podem te ajudar, claro que podem, mas sempre isso Deus, Ele é a fonte da nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, é para Ele que a gente tem que orar e tem que buscar, né? E o que o salmista no Salmo 13 fala é, Deus, até quando? Até quando que esses inimigos vão fazer isso, vão fazer isso, até quando que eu vou sofrer e você vai ficar calado? Olha o que ele tá falando. Você tá calado, você tá aí assim só olhando. Dá pra você agir, fazer alguma coisa? Quer dizer, você não tá falando assim, Tati, Deus ali, ó, ele é injusto, ele me deixa sofrer. Não, não é isso. É você falar assim, olho no olho com Deus. Faz alguma coisa. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Até quando? Até quando eu vou ficar aqui? Não é uma coisa meio de, às vezes, colocar Deus na parede? Você não acha que é uma coisa meio assim? Parece, né? Parece. É chocante isso, não é? É chocante. Mas é isso que ele fala. É isso que ele fala pra Deus. É isso que, na verdade, todos os salmistas, né, que falam sobre o lamento, eles falam sobre isso. Eles colocam Deus na parede e vão colocar para Deus absolutamente tudo aquilo que eles pensam. Até o desejo de que... Eu lembro que quando a gente discutia os salmos nas devocionais, eu cheguei a falar algo parecido, que eu entendo que os salmos são, né, são orações, mas é que, para mim, né, parece que um versículo, até quando, Deus, você não vai fazer nada, é como se a gente não sabe ali aquela oração e aquele problema por quantos anos
se desenvolveu, né? Do primeiro versículo ao último Sim. versículo, aquela situação, né? Então eu vejo ali como recortes, né? De situações que realmente a gente passa em problemas longos, né? Você vai passar por um tratamento de um câncer, uma quimioterapia, tantas fases que tem. A sua né? própria história com Sim. a infertilidade, né? Então, Anos? então são anos, né? Então se você pensar uma data em 9 anos, pode ser que eu estivesse lá falando coisas parecidas e numa Sim. outra data eu já tivesse superado um pouco, um degrauzinho a mais, né? Então eu acho que o interessante do Salmos tem ver isso, entender isso, né? Não de que a gente vai ter que exatamente passar por todas aquelas Sim. fases como se fosse algo rígido, mas foi uma experiência pessoal daquela, né? Daquela pessoa. Pessoal em relação a uma situação específica e que teve também lamentação, além de outros ingredientes. Eu acho que a vida, a gente tem sempre muitos motivos para lamentar. É o arroz que você colocou muito sal, é o feijão que você queimou, bateram no seu carro, você ficou sem carro, você precisa sair, chover, você fez escova e a chuva estragou seu cabelo. Às vezes são coisas mais importantes, às vezes são coisas menos importantes, mas não importa. A sua dor só você sabe qual que é, né? Sim. Por isso que é lindo a gente pensar que Deus trabalha em cada uma de nós de uma maneira pessoal e que todo lamento, por mais que não faça sentido para outra pessoa, Deus ele vai entender. Eu lembrei de uma coisa que eu não gosto, por exemplo, não nas mídias sociais, são aqueles memes assim, bota lá uma criança pobre, uma desgraça, e aí você tá reclamando do que na sua vida? Eu sinceramente não concordo com esse tipo de pensamento. Sempre vai ter alguém Sempre. passando mais dificuldade, fome. As crianças na África estão com fome desde que eu me conheço por gente. Então assim, claro, a gente tem que se compadecer do outro, mas isso não quer dizer que a gente não tem motivos reais para sofrer, para ter queixas das dores desse mundo, né? Eu acho que é mais uma tentativa daquelas pessoas quererem negar que o sofrimento existe. Sim. Na vida de todo mundo. E que só pobre pode sofrer, que rico não pode sofrer, por exemplo. Sim. Né? Exato. E aí esse negócio da África, você falou agora, eu lembrei que essa semana também eu acompanhei uma discussão nas redes sociais, que aí era uma página aleatória aí que alguém comentou uma curiosidade sobre a África aqui no Brasil. E é uma página, eu não sei se a página é brasileira ou se é africana, mas as pessoas que seguem essa página são brasileiras e tem muitos africanos de fala portuguesa que seguem também e comentam, são super ativos os africanos nessa página, acho muito interessante. E aí o cara escreveu um textão lá no comentário falando assim, eu sonho, brasileiro, eu sonho pra África pra ajudar os meus irmãos, porque vocês passam tantas necessidades e blá blá blá, um discurso assim, né? Aí entrou vários africanos e falou assim, olha, você é bem-vindo aqui, mas a gente tem muita riqueza aqui também, você pode vir aqui passar nos nossos resorts, nas nossas praias paradisíacas, você é bem-vindo, né? Jesus. A gente gostaria que o mundo apagasse um pouco essa visão de que na África só tem miséria. Nós temos 57 países e muita riqueza também. Eu achei muito interessante isso, né? Porque são os recortes, né? Às vezes a gente tem um recorte de algo que é tão diverso, tão complexo. E aí você tem 57 países, é uma cidade do país tal, uma região que realmente passa muita miséria, mas ali tem com outros contextos, né? Então é aquela questão de você ver os cenários de uma forma simplista e recortada, assim, né? Enviesada. Eu acho que tudo que é muito simplista na vida corre o risco de ser limitado e de não responder de uma maneira complexa a complexidade da nossa vida, né? E eu achei interessante, um deles complementou, um dos africanos, assim, de que lá na mídia dos países do continente africano fala-se muito da violência do Brasil, que eles morrem de medo de vir para o Brasil. Olha isso. Mas não deixa de ser verdade. Porque se você ouve só as notícias do Rio de Janeiro, mano,
Então, a gente com Eu pena não deles iria. lá, que eles estão passando fome, e eles com pena da gente, que a gente não pode sair de casa por causa do tráfico. Aí eles escreveram assim, e os traficantes aí que vocês não podem sair de casa, sabe? Oi? Muito interessante. Você vê como esses tipos de coisa abrem um pouco a nossa visão, né? Sim. Porque até mesmo a gente acha que a única verdade é o que tá na mídia, o que tá nas Sim. redes sociais. Não então, é. Né? Não, é muito interessante isso, né? E eu acho que isso é muito importante porque justamente existe uma coisa assim de, eu não posso sentar no meu sofrimento e lidar com ele, porque tem gente que sofreu muito mais do que eu. E aí a gente tenta minimizar o nosso próprio sofrimento. E ó, eu vou te dizer que tem gente que dá esse tipo de desculpa pra não cuidar de si mesmo. Não, porque, sabe por quê? Porque eu acho que realmente é muito difícil a gente parar e pensar sobre a nossa vida, assim, é difícil a gente ser consciente sobre aquilo que a gente está sentindo e pensando, porque uma das coisas que o sofrimento faz é trazer esse caos mental, como eu tava falando com uma pessoa esses dias, e é como se você, assim, chegasse numa sala que tem um monte de prateleiras e várias coisas nessa prateleira e acontecesse um terremoto e todas as coisas dessas prateleiras caíssem no chão tudo espalhado. Então você já não sabe mais onde Perdeu a referência. você não sabe mais pra onde você coloca tal coisa. Então você tá naquela bagunça, naquela confusão. E você parar pra falar com Deus é pegar cada coisa que tá fora do lugar e você falar aqui, ó, isso aqui é uma garrafa de água, onde que eu ponho? Aí você vai procurar o local e vai colocar essa garrafa no lugar certo. Isso dá muito trabalho emocional, muito trabalho mental. Então é muito mais fácil falar assim, as crianças da África estão sofrendo muito. Eu não posso sofrer por causa disso, pronto. Sorriso no rosto, porque o sorriso do rosto, né, a alegria do coração formoseia o rosto, então vida que segue. E tem gente que é assim também. E não pode. Ela sempre dá uma desculpa pra não ter feito nada. Como assim? Em relação ao seu problema. Ao problema dela, na verdade. O problema é minha mãe, o problema é meu pai. Ou não só isso. Eu tive um problema e eu precisava ir no médico tal. E aí até hoje eu tô com isso, não consegui, aí sofro e não sei o quê. Eu falei, mas por que você não foi? Não, porque eu tinha que cuidar do meu filho, porque eu tinha que fazer comida pra não sei quem, porque eu tinha não sei o quê. Então a pessoa, isso é o sentar no problema e não em demasia, né? A pessoa abraçou o problema, quer morrer com ele. O problema virou a identidade dele, e aí quando você questiona a pessoa, não, porque eu não pude, porque isso, porque né? A gente não pode negar o sofrimento, a gente não pode minimizar o sofrimento e a gente também não pode distrair, né? A gente não pode se distrair desse nosso sofrimento, porque senão exatamente isso vira a nossa identidade e não precisa ser assim, porque todo sofrimento, por mais que talvez o sofrimento não chegue ao fim, caso você tenha uma doença degenerativa, ou uma doença autoimune, ou uma doença crônica, você talvez vai morrer com essa doença. Mas a grande questão você precisa você precisa saber como lidar com essa coisa específica que você tem. E isso faz parte, e falar sobre isso faz parte de você pegar cada coisa, esse mundo de coisa que está fora do lugar, olhar para ele e achar o local. Isso aqui eu coloco aqui, isso aqui eu coloco aqui, e aos poucos você colocar em ordem a sua vida. E talvez e essa é a grande questão do sofrimento. Ele pode trazer significados diferentes para a sua vida, pode trazer propósitos diferentes na sua vida, resoluções diferentes e, mais do que tudo, a intimidade com Deus, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos mais de Deus na nossa vida. Como cristãos, a gente tem que viver mais de Deus na nossa vida a cada momento. E essa conversa, essa oração em que você é realmente honesto com Deus, isso aumenta a sua intimidade com Deus. E aí é nesse ponto, chega no ponto da intimidade que a gente consegue fazer algumas coisas que a gente não consegue fazer sem a intimidade. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então fica aqui com a gente que a conversa não acabou. Ainda tem mais um pouquinho.
Obrigada para você que ficou até o final deste vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com alguém que está em sofrimento, Sim. ou com as amigas, ou com a sua família. Se tiver alguma dúvida, Comenta, algum comentário, entre em também. contato. Isso. E é isso, um beijo. Se cuidem.